Estamos de volta com o link. Agora a gente recebe aqui na bancada a deputada federal Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Ela também é presidente nacional do partido e hoje visitou os estúdios aqui na Record News. Deputada, boa noite, bem-vinda aqui ao link. Obrigado, boa noite, Fabiana. É uma alegria estar nesse estado maravilhoso do Espírito Santo. Deputada, a senhora veio para o estado para uma reunião com lideranças do partido, não é isso? Sim, foi um momento maravilhoso. Reunimos com os nossos prefeitos de Viana, de Vila Velha, com o nosso deputado estadual Marcelo. Momento de muita discussão política, o governador do estado. Agora, deputada, a senhora também é relatora da PEC, né, da reforma política. Como que estão as discussões acerca desse assunto, né, lá na Câmara dos Deputados? A gente pode esperar mudanças significativas para as eleições do ano que vem? Sempre as reformas políticas e eleitorais não passaram de meras questões eleitorais. E eu acho que cabe ao parlamento dar uma resposta também a uma reforma política de fato, que agregue pontos importantes para essa nova democracia, que é uma democracia mais participativa, que é uma democracia cada vez mais direta. Então, além da questão do sistema eleitoral, que muito a imprensa debate a questão do sistema eleitoral, mas nessa comissão estão sendo discutidos pontos importantes de avanço, como as cadeiras efetivas para as mulheres, como a diminuição do número de assinaturas para os projetos de lei de iniciativa popular, que hoje precisam de mais de 1 milhão de assinaturas em 14 estados. Então, é muito difícil você conseguir uma participação popular efetiva. Plebiscitos durante o processo eleitoral, temas importantes como o voto impresso, que diz muito a respeito da confiabilidade ou não do cidadão nas urnas, vale ou não a pena o investimento. Depende se a população se sente confiante no resultado das urnas eletrônicas. Então, discussões importantes poderiam ter uma consulta mais popular, né? Então, temas como esse estão muito fortes, além da questão do sistema eleitoral, mas avanços importantes na PEC com relação à participação popular. Deputada, a senhora tocou num assunto muito importante que está em alta nesse momento, né? Que é sobre as eleições e o voto impresso ou nas urnas. Como é que você tem falado sobre isso nesse momento? O voto impresso está sendo discutido em outra comissão, que foi criada só para isso. Mas assim, a mudança sempre o sentimento da casa ainda está muito disperso, né? Você tem um investimento significativo para a garantia do voto impresso. O TSE alega que você já tem os boletins de urna, né? Ou seja, já tem o impresso para garantir uma segunda conferência, mas eu sempre acho que isso deveria ser uma coisa que a população deveria ser chamada para decidir junto. Porque depende muito da confiabilidade ou não nas urnas, porque isso representa o fortalecimento ou não da democracia, das instituições. Deputada, a presença feminina nos cargos políticos, né, nos cargos de poder, ainda é muito tímida, é muito pequena. Isso também é algo que, como a senhora falou, que está sendo discutido, né, nessa reforma política. Muito importante, hoje você tem várias casas legislativas no Brasil que não tem sequer uma vereadora. Quando a gente fala em cadeira efetiva, tem gente que fala assim, eu sou contra a cota e tal. É só importante entender que isso não é definitivo, é só uma transição. São 3 eleições que estão sendo propostas para corrigir uma distorção. Muita gente fala assim, eu não acho justo tirar um homem que teve voto para botar uma mulher talvez que tivesse menos voto. Pode ser injusto? Pode, mas é importante a gente entender que durante muitos anos quem sofreu essa injustiça fomos nós, mulheres. Porque nós não tínhamos o direito de votar, nós não tínhamos o direito de se candidatar, nós não tínhamos o direito de trabalhar. Quantos anos da história a mulher foi injustiçada? E hoje nós temos os mesmos direitos. A gente não tem que se vitimizar. Homens e mulheres hoje são iguais. Mas para a gente aumentar a participação da mulher na política, é importante fornecer algum tipo de incentivo para que elas escolham o caminho da política. E a mulher na política é importante, porque é diferente, Fabiana. A forma como a mulher faz política é diferente do homem. E essa representação precisa estar no parlamento brasileiro. A mulher sabe o que é cuidar de um filho, o que é parir um filho, não que o homem não saiba. Mas é uma visão diferente da sociedade que precisa estar representada. E é mais difícil para nós. Eu tenho 3 filhos pequenos, eu saio de casa para deixar meu bebê, muitas vezes ficar 3 dias em Brasília, mas nós precisamos estar na política. E é por isso que nós precisamos incentivar mais mulheres a também enfrentarem isso. A muitas vezes deixarem um pouquinho da sua família
para se dedicar a outras famílias que precisam ter voz no parlamento. Então, as cotas ajudariam a estimular esse movimento de participação por um período de 3 eleições e depois cessaria, né, para que a gente não precisasse de cotas para garantir uma paridade mínima. A gente conquistou, por exemplo, as cotas de candidaturas, mas os partidos não conseguem preencher. A mulher precisa entender que é nossa responsabilidade também fazer isso. Parar de achar um culpado. Fomos injustiçadas? Fomos. Agora vamos virar a página. Vamos ocupar o nosso espaço. Vamos enfrentar a luta. E aí nós, no parlamento, buscarmos mecanismos de incentivo a isso, como garantia do recurso, que foi dada, como as cotas de candidaturas, mas que não gerou uma efetividade de fato. As cadeiras efetivas vai sim gerar maior representação feminina. Bom, e para encerrar a nossa conversa, deputada, as questões das coligações ainda também são muito discutidas. Vão haver muitas alterações, muitas mudanças? Com relação ao sistema eleitoral, tem muitos debates, tem muitos sistemas sendo discutidos. Você tem o distrital misto, você tem o distritão, que são os mais votados, sem coligação, sem chapa, nada. Você tem o distritão misto, que seria os mais votados do estado em parte das vagas, e a outra parte no sistema proporcional, como é hoje. Você tem a manutenção do atual, com uma transição de coligação. A grande verdade é que quando você fala em sistema eleitoral a ser votado pela Câmara, eu pessoalmente acho que deveria ser feito um grupo, uma constituinte específica para discutir reforma política. Os jogadores fazer a regra do jogo, não tem como. Então, assim, para a gente de fato avançar num sistema político mais aprimorado, como um distrital misto, que garantiria a representação tanto do distrito, para não criar regiões subrepresentadas, mas também garantir a proporcionalidade, que é importante para garantir que tenha no parlamento um candidato que não é de um distrito, mas que representa uma causa, para que a gente consiga avançar numa proposta dessa, precisa legislar para frente. Hoje eu não vejo, por exemplo, a possibilidade de se aprovar no parlamento, infelizmente, um distrital misto para a próxima eleição. Mas nós podemos usar a próxima eleição como uma moeda de acordo para avançarmos na eleição futura. Né? Legislar para frente. Então, o sistema ideal para o país é o distrital misto e parece ter uma convergência nesse sentido. Então, vamos botar o distrital misto para 2024, para 2026 e fazer um acordo no que o parlamento prefere agora para garantir que o futuro se estabeleça um sistema mais correto. Então, na política, às vezes, a gente precisa ter pragmatismo, senão a gente não avança. É a questão das cadeiras efetivas. Né? Enquanto nós ficarmos no parlamento brigando para se aprovar 50% de cadeiras efetivas, o projeto vai continuar engavetado. Porque, pragmaticamente falando, são 470 homens para votar. Então, ou a gente avança num percentual menor no início, para que tenha mais mulheres eleitas nos municípios, e aí é um efeito cascata, ou nós continuaremos patinando. Então, mais do que nunca, nós precisamos assumir um pragmatismo para avançar, tanto no sistema eleitoral, como nas bandeiras de participação e representação das minorias. Pragmatismo nesse momento é importante. E esse é o meu papel na comissão, tentar um consenso e avançar no que é importante para o país. Tá certo, deputada. A gente quer agradecer muito a sua participação hoje aqui no Link Espírito Santo. A deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, presidente nacional do partido, né, Penélope, que hoje veio para o encontro, também se reuniu com o governador e também visitou aqui os estúdios da Record News. Muito obrigado, uma boa noite para a senhora. Obrigada, Fabiano. Um grande abraço para esse povo maravilhoso. Obrigado, Obrigada, deputada.